Acontece hoje no meio não do improviso, mas no meio da relação informal. E é tudo muito burocrático também, É cara. tudo burocrático. Um delegado desses para chegar no Rio de Janeiro, ele tem que ter um local para se hospedar, ele tem que ter um local para guardar o armamento dele, para realizar um planejamento, sabe? Então ele tem que ter muito apoio hoje da Polícia do Rio de Janeiro. A Polícia do Rio de Janeiro oferece isso. Mas, de novo, é tudo num canal informal. Eu, se fosse o Lewandowski hoje, ia criar um órgão para... Vem cá, tu precisa prender um bandido do Rio no Ceará? Deixa que eu conecto vocês. Precisa prender um cearense no Rio? Um goiano no Rio? Por quê? O Vitor Santos disse ontem que o Comando Vermelho está em 24 estados, né? 24 estados? 25. 25. Só não tá no Rio Grande do Sul e em São Paulo. Ou seja, não existe mais crime no Brasil que comece no estado e termine no estado. É. Todos os crimes no Brasil hoje começam no estado e terminam no outro. Não, tem divisa. Lá na Penha tinha gente de quase 10 estados. 10 estados Pois é. diferentes. Então, assim, se a Polícia Federal não estiver muito atenta, eu contei pro Vilela a prisão do Imperador, que era o maior assassino do Amapá. A Polícia Civil do Amapá chegou no Rio de Janeiro, pediu apoio à Polícia Civil do Rio de Janeiro, e a Polícia Civil do Rio de Janeiro estava no meio da DPF, olha, não tem como te ajudar, estamos na DPF. O BOP foi lá e ajudou. O cara foi preso por causa de açaí, cara. Imagina, o cara do Amapá no Rio de Janeiro tinha que tomar açaí todo dia. Eles identificaram o cara que ia levar o açaí, conseguiram descobrir onde o açaí chegava, prenderam o bandido. O cara condenado por 100 homicídios. Tudo aconteceu em função de uma boa vontade das polícias, né? Delegados, coronéis, capitães, vamos lá, vamos ajudar aqui. Que entende por identidade que precisa cooperar para isso. Exato, irmão, cara. exato. Então, essa postura tem que ser feita pelo governo federal, cara. Não tem como não ser feita dessa forma. Então, como eu disse, os caras têm que dialogar, têm que cooperar. E, cara, também tem uma outra coisa que tá me irritando um pouco. As pessoas ficam falando de austeridade fiscal, uma série de coisas. Combater facção gasta dinheiro. Vai ter que usar dinheiro. Quem tem dinheiro é a federação. Tinha muito estado quebrado. Lógico. Vai ter que distribuir dinheiro para criar um monte de setores, um monte de comunicação, um monte dessas coisas. Então, tem que abrir o bolso Laboratório também. de lavagem de dinheiro, perícia técnica, não é isso? Tecnologia, não é isso? Importar mão de obra internacional de gente que é muito mais especializada nisso, pagar software de quebra de informação. É tudo Tá isso. ligado, velho? Tipo, são coisas que a tecnologia ajuda Equipamento muito a resolver. antidrone que vai ter que comprar. Tudo, cara. Distribuir isso para os estados. O pessoal vai ter que sentar para conversar, velho. Vai ter que sentar para conversar, mas... E, de novo, os estados hoje contribuem com 86% e a União com 14%, tá? Então, a União querer abraçar tudo isso para ela e ditar as regras não parece muito justo, sabe? Não parece justo. Eu sou pela federação. Os estados, assim, tomando suas decisões com mais liberdade. Eu penso assim, né? Tu é assim, Joel? Tu é que tu dá? Não, eu também penso, cara. E eu acho que poderia ter uma força federal muito bem constituída e construída, numa qualidade muito grande, e que ela pousasse em cada estado para resolver a situação em cada estado, porque cada estado também tem suas peculiaridades. Sim. Cara, lá no Amazonas, por exemplo, no Pará, eu participei de uma reportagem feita aí em várias mãos. Lucas Macedo, inclusive, um abraço para você lá do Amazonas. Saiu no G1. Cara, o Comando Vermelho e o PCC, eles estão dominando extração de madeira ilegal, pesca ilegal, tráfico de animais, exploração de garimpo, narco-garimpo. Cara, tô em tudo, velho. Tô em tudo, tá ligado? Então, você vai falar que, tipo, o Rio de Janeiro tem o mesmo modelo de exploração do que o Amazonas, o Pará. Não tem, é outra realidade, né? A polícia do Amazonas tem que estar preocupada hoje com o mercúrio nos rios que o PCC leva para lá. Tá matando índio. Tá matando índio, matando coisa. peixe, né? Você tem razão, é complexidade demais. Fala, Mais pergunta Romer. aí? Nós temos a última pergunta aqui que enviaram agora, que é do Juan Silva. Ele perguntou: seria utopia a implementação de um projeto que visasse o êxodo dos morros cariocas, criar conjuntos habitacionais dignos para a população, enfim, poder abandonar a insalubridade e a violência das favelas? O nome dele qual é? Juan Silva. Juan Silva vai ser o próximo documentário do meu amigo Joel. Ele vai falar sobre o conjunto da CDD, Cidade de Deus. CDD, Vila Kennedy, e também o conjunto ali do lado do Leblon, que fica ali
do lado do Leblon ali, que é um conjunto que tem ali. Tudo isso é da época do governador Carlos Lacerda, tá? Que o governador Carlos Lacerda, ele colocou algumas favelas abaixo, tá? Mas não numa situação muito boa para o morador, tá? Porque para tu tirar o morador da comunidade, tem que garantir a ele o transporte digno, tem que garantir a ele que ele não vai quebrar a sua vizinhança, né? Que ele tem ali a vizinhança dele estabelecida há pelo menos uns 20 anos. Mas bota para mim a foto do Morro da Catacumba, Lagoa, Rodrigo de Freitas, Morro da Catacumba. favela da Catacumba. Eu morro e não ouço todo nome de favela que existe, cara. Favela da Catacumba. Pois é. Conhece a história da Catacumba, não? Não, eu não conheço. Vamos mas lá. Não conhecia nem a Catacumba. favela. Conhece a história da Catacumba, Vilela? Não. Vilela, a próxima vez que você for do Rio de Janeiro, você vai lá, porque hoje é o Parque Municipal da Catacumba. É uma área de Mata Atlântica linda. Ô, Joel, vamos fazer a próxima viagem, eu e você junto lá. A gente pega uns 3, 4 dias lá, se você puder. A quero. gente fazer uma série de Cadê aqui entrevistas o- e papos lá. Demorou. Olha isso aí. Aí, qual é o nome do menino? Qual é o nome do menino? O nome do... Juan Silva. Juan Silva, olha isso aqui, irmão, que eu vou te mostrar. O governo Carlos Lacerda é um governo conservador, muito criticado por botar favela abaixo, tá? Mas ele acabou com uma favela que ficava na Lagoa, Rodrigo de Freitas. Essa favela aí, ó. Essa favela é uma favela gigantesca num local paradisíaco do Rio de Janeiro, Lagoa Rodrigo de Freitas. E o Lacerda colocou essa favela abaixo. Os moradores tiveram alguns dias para abandonar suas casas, colocaram um caminhão de mudança ali embaixo. E dizem que foi um projeto mais para deixar o bairro mais valorizado do que pensando no pobre, tá? Ah, é? Tá. Dizem que foi isso. Mas esses moradores foram removidos para conjuntos habitacionais. Tá? Porque não dá para tu construir um conjunto habitacional numa encosta de Mata Atlântica dessa aí, porque vai deslizar, vai ter uma Claro. tragédia, tá? Mas isso aí foi a Catacumba. E agora tu bota pra gente a Vila Kennedy, por gentileza. Vila Kennedy não, coloca a CDD, Cidade de Deus. CDD. APES, CDD. APES, CDD. A Cidade de Deus é um conjunto habitacional, também da época do Lacerda, feita para abrigar moradores que eram de favela, né? Mas, de novo, cara, colocaram um morador lá e não tinha nem transporte na época. Hoje em dia tem uma rede de transporte, né? Então o morador, ele se sentiu assim, expulso do seu bairro, né? Se você fizer isso com dignidade, cara, com conforto, de uma forma bonita, bem feita, né? Eu acho que vale a pena sim, cara. Agora, temos no Rio de Janeiro conjuntos habitacionais, e o Joel sabe disso, Vilela, que tem prédio, tem urbanização e tem bandido de fuzil, viu? Ah, é? Tem bandido de fuzil hoje no Minha Casa Minha Vida. Aí, ó. Esses são os APs, tá vendo? Ó? Isso é da época do governo Lacerda também. Onde fica a boca dos APs no filme. Exatamente isso. E tá aí. A CDD. A CDD não tem só os APs, tá? Tem o Karatê também, que é pra trás, que é muito feio, tá, cara? Então, essa parte é bonita, sabe? Desculpa falar que é bonita. Desculpa, perdão falar isso. Essa parte que tem mais dignidade, tem lá uma parte que não tem menor dignidade, que é muito sujo, muito feio mesmo, sem saneamento. Mas mesmo nesse local aí, você tinha bandido armado com fuzil antes da UPP. Não sei se tem ainda, tá? Sobre a Japinha do CV, ela morreu ou não morreu, na verdade? Isso aí foi uma treta, mano, porque fonte confirmou pra todo mundo, de todas as emissoras, que ela tinha morrido. Aí ela apareceu viva. Então, o fato é que, no fim das contas, ela tá com 400 mil seguidores no Instagram e já tá divulgando o Tigrinho. Ah, mano. Ou seja, Não só tá viva. Foi o maior golpe ou do seja, já mundo. pode mandar o tráfico, né? Já Ela pode... fingiu que tava morta, fez todo mundo Segui-la. Seguia pra ver. O negócio, todo mundo seguiu pra ver, ela começou a aparecer Cara. pouco em pouco, e aí ela apareceu agora e tá gravando vídeo aí, tá divulgando uma aposta ilegal, essas coisas, fazendo dança de TikTok com o namorado, pá, etc. E não tem nenhum mandado contra ela, nada disso. Joel, se você fosse chamado para fazer propaganda de bet que não fosse essas ilegais, tu faria? Cara, eu não tenho coragem de fazer, sabe por quê? Faria, Vilela, tu não? Bet de tigrinho? Não, legal, bet legal, essas bet legal aí. Se tivesse um programa de esporte só pra aposta esportiva, tipo jogo dos caras, mas não, é óbvio que não, essas coisas.
Mas só pra... Aqui nesse programa não, com certeza não. Por que você faz? Não, pelo amor de Deus. Só quero saber. Então, Você não quer fazer o... Não quero fazer não. Tô fazendo um teste com vocês. Quero saber de vocês um teste. Pimentel Bet? Pimentel Bet. Pra finalizar o Doca, o que a gente sabe dele? Que informações tem? Vamos lá. O Doca, ele é um cara que nasceu na Paraíba, cresceu lá até uma certa idade, tem 6 irmãos, e ele veio para o Rio de Janeiro naquelas migrações que existiam do desenvolvimento do Rio de Janeiro aqui. Aí ele vem para cá e ele vai morar no Complexo da Penha mesmo. E ele era um cara trabalhador mesmo, ele não era envolvido com crime com nada não, viu, mano? Ele trabalhou de chapeiro, de auxiliar de cozinha muitos anos. E aí, cara, chega mais ou menos ali por 2001, 2002, o Elias Maluco vai preso, né? Quando o Marcinho VP, os principais chefes do Comando Vermelho é preso lá em 96, 97, o Pimentel deve ter acompanhado isso lá porque ele era policial, o Elias Maluco ficou responsável por colocar os frentes das comunidades, que seriam os caras que acabam virando gerentes da favela, mas o dono da favela tá preso. E ele passava fazendo essa supervisão se os caras estavam obedecendo e colocando em prática as ordens que saiu da prisão. Foi aí que ele recrutou o Doca pro mundo do crime. Falou, pô, você não tá ganhando porra nenhuma aí, vem trabalhar comigo que você tem uma característica aí de um cara que tem liderança e vem fazer o bagulho comigo. E ele colocou o cara ali de terceiro na Penha e o FB, né? O FB traficante era o primeiro. Só que caiu aquele helicóptero no Morro dos Macacos que os caras derrubaram e os caras pegaram o FB, que era chefe da Penha, e aí o Doca sobe pra ser chefe da Penha. Ele vai preso. Os caras, pra levar ele trocou 11 horas de tiro com os caras. Os caras já perceberam que ele era atividade, como chama, né? Disposição. E aí os caras levam ele preso. Beleza, ele fica alguns anos preso e ele sai com semi-aberto. Regime semi-aberto. Trocou 11 horas de tiro com a polícia e saiu em regime semi-aberto. Caramba, meu irmão. Cara, que doido isso, cara. Aí o que acontece? Que doido, cara. E aí ele sai, tenta voltar a trabalhar como pedreiro, mas ele já estava envolvido no mundo do crime. E aí ele abraça a chefia da Penha, entra como chefe. Ele ajuda o Elias Maluco em 2006, porque o Elias Maluco vai ser transferido para o Presídio Federal. Então em 2006, lá pro final do ano, em dezembro, os caras começam a queimar ônibus no Rio de Janeiro, que foi nesse que morreu essas 7 pessoas dentro do ônibus. E o Doca foi um dos coordenadores disso daí. Aí o Doca sobe no CV e ele começa a se destacar mesmo de verdade quando o Comando Vermelho começa a fazer uma guerra de expansão, né? A hora que o Comando Vermelho começa a ganhar algumas rotas de tráfico de droga, eles começam a se expandir, adentrando as áreas dos outros, e aí o Doca é nomeado como uma espécie de chefe operacional do Comando Vermelho nas ruas. O louco do Doca é que os caras, eles veneram o Doca como se o Doca fosse Deus, cara, de verdade. Ou eles pintam o Doca, porque o apelido do Doca é urso, né? Eles pintam o Doca nos muros, fazem... Falo a galera que tá no crime que é bucha. Fazem pingentes com o Doca, tatuam o Doca, fazem músicas Tropa do Urso, Doca, né? Tropa do Urso que eles chamam. Nos stories que eles fazem, eles sempre colocam ali o emoji de um urso, essas coisas. E nas guerras com o Peixão, ele tava de frente, cara? Quando tinha as Tava, guerras. Tava ele de um lado e o Peixão do outro. Pô, tem ligação dos caras, mano. Tem ligação dos caras. Eles faziam ligação pro Lacoste, ele fazia ligação pro Peixão, os caras debatendo as ideias, assim, tretando, brigando. Essas coisas aí que os caras debatem ali, né? Porque os caras fazem ligação pro outro, os chefes, né? E eles ficam debatendo. Sério? Telefone vermelho, ele se fala. Enquanto os traficantes menores ficam se matando, trocando tiro, os mais chefões se ligam pra conversar, velho, pra tentar alguma coisa e tal. E aí, cara, tem muitas pessoas que estão afim mesmo de morrer.